Olá pessoal, divulgando meu novo curso com vocês, um curso de eletromiografia de superfície, um curso 100% online, onde a gente vai estar aprendendo a analisar e interpretar o sinal eletromiográfico. Nós vamos aprofundar muito na fisiologia e na instrumentação da eletromiografia de superfície, um curso com mais de 20 aulas. Aqui você vai aprender a interpretar, analisar e construir um relatório do ponto de vista fisiológico e apresentar ele para o seu paciente, ok? Não existe nada como esse curso no mercado. Eu garanto que aqui vocês vão aprender de fato o que é um sinal eletromiográfico e como interpretar este sinal. Então você que já atua na prática clínica ou você que é um estudante, está realizando o seu trabalho de conclusão e está com dificuldade de encontrar um curso nesse sentido, venha conhecer o meu curso. Aqui eu garanto que você vai aprender o que é o sinal eletromiográfico e como fazer a interpretação deste sinal, tá bom? Entre no site e saiba mais a respeito. Vamos estudar agora a respeito da funcionalidade dinâmica das membranas celulares. E nessa primeira aula, nós vamos estudar os conceitos de osmolaridade e tonicidade. Olha só, o corpo possui dois compartimentos distintos de fluidos ou líquidos, o líquido intracelular e o líquido extracelular, fluido este que circundam as células. Desse modo, tudo que entra ou sai da maioria das células passa pelo líquido extracelular. E a água é essencialmente a única molécula que se move livremente entre o líquido intracelular e o líquido extracelular. E devido a esse movimento livre entre o líquido intra e extracelular, esses compartimentos entram em equilíbrio osmótico, o que significa que a concentração nos líquidos são iguais nos dois lados da membrana. E esse movimento livre das moléculas de água pela membrana celular ocorre pela presença de canais de água denominados de aquaporinas. Esses canais são constituídos por 4 monômeros que se agrupam, formando assim um tetrâmero. Cada monômero é constituído por 6 hélices alfa que atravessam a membrana celular e 2 hélices hidrofílicas curtas. Essas proteínas então se agrupam, formando assim um poro aquoso por onde a molécula de água flui. E a velocidade de transporte de água pode chegar ao valor de 10 elevado à 9ª potência de moléculas de água por segundo. Portanto, uma velocidade muito alta. Esses canais de cada monômero possuem um comprimento aproximado de 2 nanômetros, ou melhor, 2 nanômetros, né? E o poro de cada monômero possui aproximadamente 0,2 nanômetros de diâmetro, ou seja, apenas um pouco maior que o diâmetro de uma molécula de água. E esse desenho estrutural é um dos motivos pelo qual as aquaporinas são incapazes de transportar solutos. Perceba que os aminoácidos hidrofílicos presentes no interior do poro do canal funcionam como uma espécie de portão, permitindo assim que o hidrogênio
seja apenas transportado como molécula de água. E alguns trabalhos demonstram que algumas aquaporinas, são capazes de transportar ureia, glicerol, amônia, peróxido de hidrogênio e moléculas gasosas. Bom, são conhecidos 13 genes de aquaporinas em mamíferos. 11 desses estão presentes em humanos. E a respectiva ilustração, elaborada por Dia e colaboradores, mostra a ampla distribuição de aquaporinas por todo o corpo. Para a manutenção da homeostase hidroeletrolítica, nós podemos chamar atenção para as aquaporinas que encontram-se nos néfrons. Temos assim aquaporina 1, aquaporina 7, 2, 3 e 4. E vamos agora então compreender qual o conceito de osmose, que pode ser definido como movimento de água ou fluidos através da membrana celular em resposta a um gradiente de concentração de um soluto. Bom, vamos analisar a respectiva figura. Nela nós temos dois compartimentos, A e B. E separando esses dois compartimentos, há uma membrana seletivamente permeável à água. Ou seja, essa membrana só permite a passagem de água. Ela imita o que seria a membrana celular, certo? E perceba que o nível de água nos dois compartimentos é igual. Digamos agora que nesses dois compartimentos são acrescentados solutos. Vamos chamar esses solutos de glicose. Sendo assim, no compartimento A temos 3 moléculas de glicose e no compartimento B temos 6 moléculas de glicose. Com essa administração dos solutos, nós podemos então observar que a água se move por osmose do compartimento menos concentrado para o compartimento mais concentrado. Esse movimento osmótico da água busca assim diluir essa solução mais concentrada. Sendo assim, ocorre uma redução no volume do compartimento A e um aumento no volume do compartimento B. E esse movimento de água cessa à medida em que as concentrações, tanto no compartimento A quanto no compartimento B, tornam-se equivalentes, o que é chamado de equilíbrio osmótico. Vamos observar agora um terceiro exemplo. Nela, nós podemos observar a pressão de um êmbolo que se opõe ao movimento osmótico, sendo esta força que se opõe ao movimento osmótico a pressão osmótica, ou também pressão hidrostática. Trata-se então de uma força que contrabalança determinada diferença de osmolaridade. Bom, mas o que é então osmolaridade? Como vimos em aulas anteriores, em química, as concentrações são determinadas em molaridade, que é o número de mols de um soluto dissolvidos por litro de solução. No entanto, o termo correto para descrever concentrações biológicas
é a osmolaridade, uma vez que a osmolaridade leva em consideração o número de partículas osmoticamente ativas em uma solução. E aqui é importante a gente fazer uma observação. O número de partículas é diferente de número de moléculas, uma vez que algumas moléculas se dissociam em íons quando se dissolvem em uma solução. E desse modo, então, o número de partículas de uma solução pode ser diferente do número de moléculas. Desse modo, para soluções biológicas, o correto é expressar a concentração como osmolaridade, que pode ser expressa em osmoles por litro, ou quando muito diluída, em miliosmoles. Para conhecer a osmolaridade de uma solução, é importante antes a gente conhecer o chamado fator de dissociação, ou fator Van Hoff. Vamos analisar o seguinte exemplo. Temos assim 3 soluções diferentes. Uma com glicose, ureia e outra com cloreto de sódio. E a concentração molar de cada solução é de 1 mol. No caso da molécula de glicose, quando colocada em água, ela não se dissocia. Desse modo, uma molécula de glicose continua sendo uma molécula de glicose. Desse modo, o fator Van Hoff para este exemplo é igual a 1. E como não houve dissociação da molécula de glicose, nós podemos dizer que a osmolaridade dessa solução também é igual a 1. O mesmo ocorre com a molécula de ureia, que, como você pode observar, não se dissocia em água. Deste modo, uma molécula de ureia continua sendo uma molécula de ureia quando em água. Sendo assim, o fator Van Hoff para a ureia também é 1. E para este exemplo, a osmolaridade da solução também será igual a 1. Já o cloreto de sódio, quando em água, se dissocia em 2 íons, o sódio e o cloreto, isto é, uma molécula dá origem a 2 partículas. Sendo assim, o fator Van Hoff para o cloreto de sódio é igual a 2. E desse modo, o número de partículas em 1 mol de cloreto de sódio é igual a 2 osmol. Bom, é importante destacar que o cloreto de sódio não se dissocia completamente na água, uma vez que uma parcela dessas moléculas permanecem ligadas. Sendo assim, o valor exato para o fator Van Hoff do cloreto de sódio é igual a 1,88 e não 2. Tá? No caso aqui nós usamos 2 para facilitar o raciocínio. E, geralmente, esse mesmo raciocínio é utilizado frequentemente para simplificar o cálculo. Desse modo, então, o cálculo da osmolaridade é bem simples. Corresponde à concentração molar da solução multiplicado pelo número de partículas dissociáveis, ou seja, o fator Van Hoff. Vamos analisar o seguinte exemplo, tá? Qual seria então a osmolaridade da solução se fossem dissolvidos
34,2 gramas de sacarose em 1 litro de água. Bom, teríamos então que encontrar primeiramente a massa molecular da sacarose, que no caso corresponde a 342 gramas. Essa é então a massa contida em 1 mol de sacarose, melhor dizendo. Bom, se 1 mol de sacarose corresponde a 342 gramas, quanto então corresponderia 34,2 gramas? Bom, fazendo então a regrinha de 3, nós chegaríamos ao cálculo de que 34,2 gramas de sacarose corresponderia a 0,1 mol de sacarose. Encontramos assim a concentração molar de sacarose. Nós podemos então jogar na fórmula da osmolaridade, onde 0,1 mol de sacarose, cujo seu fator Van Hoff é igual a 1, isto é, uma molécula não dissociável. Desse modo, então, a osmolaridade é igual a 0,1. E a osmolaridade sempre é dada também por litro, ok? Vamos agora a um segundo exemplo. Qual seria, então, a osmolaridade da solução se forem dissolvidos 45 gramas de cloreto de sódio em água, no caso um volume de 400 ml. Bom, aqui nós já temos então a massa molar ou massa molecular do cloreto de sódio como sendo igual a 58,4 gramas. Desse modo, 1 mol de cloreto de sódio possui 58,4 gramas, certo? 1 mol igual a 58,4 gramas. Quanto então corresponde 45 gramas de cloreto de sódio em mol? Fazendo então a regra de 3, nós chegaríamos ao cálculo de que 45 gramas de cloreto de sódio corresponderia a 0,7 mol de cloreto de sódio. Esse 0,7 mol foi então adicionado a 400 ml de água. No entanto, a molaridade é dada em litros. Desse modo, 0,7 mol de cloreto de sódio corresponderia a 1,75 mol por litro. Jogando então na fórmula da osmolaridade, nós teríamos 1,75 multiplicado pelo fator Van Hoff do cloreto de sódio. Vamos considerar aqui o valor exato de 1,88. Chegaríamos então ao valor da osmolaridade da solução como sendo de 3,2. Bom, vamos agora comparar a osmolaridade de algumas soluções. Temos então 3 exemplos: A, B e C. Na solução A, a osmolaridade da glicose é igual a 2. Na solução B, a osmolaridade da glicose é igual a 1. E na solução C, a osmolaridade do cloreto de sódio é igual a 2. Comparando a solução A com as demais soluções, nós poderíamos dizer que a solução A é hiperosmótica em relação à solução B, uma vez
que há o dobro de partículas em A em relação a B. E é isosmótica, iso de igual, em relação à solução C, uma vez que há o mesmo número de partículas em relação à solução C, tá? É importante você perceber aqui que o valor já está em osmolaridade, portanto não precisa ser feita a conversão. Portanto, A é hiperosmótica em relação a B e A é isosmótica em relação a C. A solução B é hipoosmótica em relação a A, uma vez que A possui o dobro de partículas da solução B. E B também é hipoosmótica em relação a C, uma vez que C também possui o dobro de partículas em relação a B. E a solução C é hiperosmótica em relação a B, uma vez que em C há o dobro de partículas em relação a B, e C é isosmótica em relação a A, uma vez que há o mesmo número de partículas em relação a A. Bom, vamos adiante. É importante também a gente fazer a seguinte observação: osmolaridade e osmolalidade são coisas distintas, porém estão relacionadas. A osmolaridade descreve a concentração de partículas osmoticamente ativas em uma solução, e ela é dada em litros. Desse modo, a osmolaridade resulta em uma pressão osmótica, que no corpo humano varia de 280 a 290 miliosmoles, podendo este valor ser muitas vezes arredondado para 300 miliosmoles. Já a osmolalidade corresponde ao número de osmoles de soluto por quilograma de solvente, ou seja, enquanto a osmolaridade é o número de partículas osmoticamente ativas em litro, na osmolalidade é o número de partículas em quilograma de água. E é essa a diferença. Um outro conceito importante é a tonicidade, que trata-se da influência que uma solução possui sobre o volume da célula, ou seja, de que modo a solução influencia no tamanho da célula. Bom, vamos analisar o respectivo exemplo. Temos então uma hemácia, um eritrócito, o chamado glóbulo vermelho. Como vimos anteriormente, a osmolaridade do corpo humano varia de 280 a 290 miliosmoles. Mas no nosso caso aqui, para facilitar o raciocínio e os cálculos, nós vamos arredondar para 300 miliosmoles, ou 0,3 osmoles. Desse modo, então, esse valor se mantém em equilíbrio osmótico entre o líquido intra e extracelular. Imagine agora que nós colocamos um conjunto de hemácias em uma solução de 0,15 mol de cloreto de sódio.
Perceba então que calculando a osmolaridade dessa solução, utilizando neste caso um fator Van Hoff igual a 2, nós chegaríamos à osmolaridade como sendo de 0,3, o que então se iguala à osmolaridade da hemácia. Desse modo, o volume dessas células não se alteraria. Desse modo, nós podemos dizer então que essa solução é isotônica, uma vez que não alterou o volume da célula. Digamos agora que colocamos um outro conjunto de hemácias em uma solução de 0,3 mols de cloreto de sódio. Se nós calcularmos então essa osmolaridade levando em consideração o fator de Van Hoff como sendo igual a 2, nós chegaríamos à osmolaridade dessa solução como sendo igual a 0,6, isto é, o dobro da osmolaridade da hemácia. Desse modo, então, haveria um movimento osmótico da água do líquido intracelular para a solução, ou seja, as hemácias perderiam água. Desse modo, elas murchariam, perderiam volume. E desse modo, nós dizemos então que essa solução é uma solução hipertônica. Hipertônica em relação à célula. Em um terceiro exemplo, digamos que colocamos agora um conjunto de hemácias em uma solução de 0,1 mol de cloreto de sódio. Fazendo o cálculo assim da osmolaridade, levando um fator Van Hoff do cloreto de sódio como sendo igual a 2, chegaríamos ao valor da osmolaridade dessa solução como sendo igual a 0,2. Isto é, uma osmolaridade menor do que a osmolaridade da hemácia. Desse modo, então, o movimento osmótico da água ocorreria para o interior da célula. Desse modo, as hemácias inchariam, teriam os seus volumes aumentados. Diríamos então que a solução é hipotônica em relação à célula. Bom, vamos analisar agora uma quarta situação. Nesse exemplo, as células são colocadas em uma solução de 0,3 mols de ureia. Lembra que a ureia não se dissocia, desse modo seu fator Van Hoff seria igual a 1. Desse modo, a osmolaridade para essa solução seria 0,3. No entanto, nós perceberíamos que essas hemácias teriam as suas membranas rompidas, misturando assim o seu conteúdo interno com a solução, o que daria a essa solução uma coloração avermelhada, um translúcido. E nesse exemplo, nós também poderíamos dizer que a solução é hipotônica em relação à célula, pois a osmolaridade da célula seria maior que a solução. Mas aí você deve estar se fazendo a seguinte pergunta: mas Pedro, a osmolaridade da solução não é a mesma osmolaridade que a das células? Sim, no entanto, os eritrócitos possuem transportadores de ureia,
Desse modo, eles são então permeáveis à ureia. E desse modo, então, a ureia se moveria para o interior da célula até que a sua concentração se equilibrasse com a da solução. No entanto, a concentração de solutos não penetrantes, como por exemplo o sódio, o cloreto, o potássio, isto é, eletrólitos, ainda seriam maior no interior da célula, uma vez que a solução não apresentam esses solutos. E desse modo, então, a água se moveria para o interior dos eritrócitos de modo exacerbado, inchando esses eritrócitos e rompendo as suas membranas, ocasionando assim uma hemólise, isto é, a quebra da membrana das hemácias. E apenas para mencionar, as hemácias também possuem aquaporinas, no caso, a aquaporina 3 e a aquaporina 1. Vamos agora a um segundo exemplo. Nesse exemplo, colocamos um conjunto de hemácias em uma solução com 2,5 ml com 0,3 mol de cloreto de sódio e 2,5 ml com 0,6 mol de ureia. E desse modo, nós teríamos então uma solução com 0,6 osmol. Bom, mas por que aconteceu isso? Olha só, para a gente chegar a esse cálculo, a gente tem primeiro que observar o volume total da solução, que no caso será de 5 ml. Logo, esse 0,3 mol de cloreto de sódio se tornariam 0,15 mol. Desse modo, calculando sua osmolaridade pelo fator Van Hoff, chegaríamos então ao valor de 0,3 osmolar. Além disso, a concentração de ureia também diminuiria pela metade, considerando um volume total de 5 ml. Desse modo, então, teríamos 0,3 osmol de cloreto de sódio e 0,3 osmol de ureia. 0,3 com 0,3 chegaríamos à osmolaridade de 0,6. E considerando que a ureia é permeável na membrana dos eritrócitos, ela então se moveria de modo a se equilibrar. Sendo assim, a ureia não influenciaria no volume celular. No entanto, a concentração osmolar de solutos não penetrantes seria igual à concentração da célula. E desse modo, nós teríamos então uma solução isotônica. Por isso que essa osmolaridade não influenciou no volume da hemácia. Desse modo, a tonicidade de uma solução não depende apenas de sua concentração ou osmolaridade, mas também da natureza dos solutos dessa solução. Pois, como nós podemos observar, temos aqui uma osmolaridade maior que a da célula, no entanto, uma solução isotônica em relação à célula. E do outro lado, nós temos uma osmolaridade igual à da célula, porém
uma solução hipotônica em relação à célula. Desse modo, em relação à natureza dos solutos, nós podemos classificá-los em solutos penetrantes e solutos não penetrantes. Os penetrantes são os solutos permeáveis à membrana celular, enquanto que os solutos não penetrantes são aqueles não permeáveis pela membrana celular. E quanto aos solutos não penetrantes, nós podemos considerar que quando a concentração desses solutos são iguais no líquido intracelular e no líquido extracelular, isto é, iguais entre os dois compartimentos, o movimento da água não ocorre. Há, portanto, um equilíbrio osmótico. Quando a concentração de solutos não penetrantes é maior no líquido extracelular, a água se move por osmose para o líquido extracelular. E quando a concentração de solutos não penetrantes é maior no líquido intracelular, a água se move por osmose para o líquido intracelular. O conteúdo dessa aula você pode revisar pelas seguintes referências.